Bom, pessoal, estamos aqui gravando uma aula hoje sobre as recomendações populacionais para atividade física, tá? Em parte da disciplina, então, de atividade física e saúde. É, e eu uso essa aula para encerrar a disciplina, mas ela poderia muito bem ser também a primeira aula que a gente desse nessa disciplina, porque a gente, ao longo de toda essa cadeira, a gente vem falando sobre o que são essas recomendações. Então, essa aula aqui a gente vai ter vamos traçar um pouco aqui um panorama sobre essas diretrizes, essas recomendações, explicando então para que elas servem de verdade e também para você ter uma noção histórica assim de como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo. Tá? As recomendações elas são da década de 70 para cá que a gente começou a falar esse tipo de coisa e durante muitos anos, praticamente uns 30, 40 anos, essas recomendações elas ficaram sempre muito fechadas dentro do mundo acadêmico e científico, sem que chegasse da forma que se gostaria que elas chegassem para a população leiga, tá? Para a população toda. E aí, então, eu vou falar um pouco também sobre, além das recomendações internacionais que existem há muito tempo, a recomendação brasileira, que existe há poucos anos agora, chamado Guia Brasileiro para Atividade Física, e também mencionar um pouco que a gente já tem recomendações hoje em dia específicas para grupos especiais, tá? Tanto quando eu falo de faixa etária, como quando eu falo para algumas doenças, algumas condições, e a gente aborda um pouco disso nessa aula, tá? Então, o termo que a gente usa muitas vezes é recomendação, né? Mas a gente muitas vezes mantém o termo em inglês, e em inglês a gente vai ver os dois termos mais comuns, guidelines ou recommendation, e em português a gente fala diretrizes ou recomendações, enfim, e o brasileiro, né? A palavra em português que se julgou mais correta, vamos dizer assim, para falar dessas diretrizes brasileiras, foi a palavra guia. Então, no Brasil, a publicação nacional que a gente tem nessa área chama-se Guia Brasileiro para Atividade Física, tá? Bom, então, a primeira coisa, assim, para que servem essas diretrizes populacionais? Tá? A gente tem uma produção de conhecimento científico aí há muito tempo já, né, nessa área de atividade física e saúde. A gente viu isso já na aula sobre histórico, né, da área de atividade física e saúde. Então, é uma maneira, né, uma forma de tentar pegar esse conhecimento que é produzido no mundo acadêmico e externar ele para duas áreas, né? Uma é para a área das pessoas, que a gente chama os tomadores de decisão, né? Que governantes, políticos, etc. Para dizer, olha, isso aqui é o que a ciência pensa hoje em dia sobre atividade física, né? No sentido de tentar sensibilizar autoridades sobre a importância que a gente tem em fazer atividade física, né? E aí vem toda aquela história de apoio que o governo dá para que a pessoa seja mais ativa ou menos ativa, né, com construção de ciclovias, parques, etc., que a gente já abordou bastante isso. Mas também a diretriz serve para a população, né, no sentido de ela é uma mensagem que deveria chegar até a população, no sentido de dizer, olha só, fazer atividade física é importante, e a ciência hoje diz que se tu fizer dessa forma, dessa quantidade, esse tipo de atividade física, enfim, tu vai começar a ter algum benefício em saúde. Tá? Então, essa é a grande função que a diretriz tem. Então, quando a gente fornece essa informação, tanto para o lado político quanto para o lado da população, qual é a intenção, né, que o pesquisador, que o cientista tem com isso? É tanto buscar uma mudança de comportamento populacional, como também auxiliar a área mais política no sentido de incentivo à atividade física populacional. Tá? E aí a gente tem um outro nicho em que a diretriz pode atuar, que é o seguinte: olha, eu sou um profissional da área de saúde, eu não preciso mais ser convencido de que exercício faz bem, etc. e tal. Mas, por exemplo, eu lido com uma população de hipertensos. E aí, que tipo de cuidado eu tenho que ter? Como é que eu manejo com essas pessoas em relação à atividade física? As medicações que eles tomam vão ter alguma implicação sobre o exercício físico? Eles têm que fazer mais, eles têm que fazer menos intenso. Então, quer dizer, as diretrizes, além dessa diretriz geral que a gente tem para a população, né, essas recomendações que têm foco, então, em grupos especiais, auxiliam também o profissional de saúde, né, o pessoa que trabalha com educação física, enfim, que vá trabalhar com exercício naquele grupo populacional específico. E, além disso, quando a gente tem uma classificação
por exemplo, dizer, olha, as pessoas devem fazer mais do que 2 horas e meia de atividade física por semana. A área da ciência muitas vezes usa isso aí, pessoal, olha, vamos considerar que uma pessoa seja ativa, então, quando ela atinge essas recomendações. E aí eu quero fazer uma pesquisa lá em que eu vou pegar um grande grupo populacional e vou ver se as pessoas são ativas ou inativas, e eu preciso, como pesquisador, ter uma maneira de classificar as pessoas em ativas e inativas. Se não houvesse uma recomendação populacional aceita hoje em dia, eu poderia criar qualquer coisa. Olha, para mim, ativo vai ser aquele que faça 1 hora por dia, pelo menos, entende? Mas a gente costuma utilizar essa diretriz também para ter esse ponto de corte onde eu vou dizer, olha, se a pessoa faz até 149 minutos, ela não está atingindo as recomendações. Se ela faz de 150 para cima, ela está atingindo as recomendações, eu vou chamar ela de ativa, por exemplo, tá? E claro, a gente já vê, a gente pode classificar a pessoa como ativo, inativo, ou são insuficientemente ativos, ou inativo total, depende do que tu quer fazer com essa informação, mas enfim, o cientista que vai fazer a pesquisa, ele tem um chão onde ele pode, olha, o meu embasamento para rotular uma pessoa de ativo ou inativo é a recomendação atual, a recomendação populacional. Então, como é que essas diretrizes foram surgindo, né? As primeiras diretrizes que foram aparecendo, lá na década de 70, elas tinham como todo aquele início de pesquisa lá de fisiologia do exercício, em cima de saúde cardíaca e coisa assim, era muito embasado em gente bastante ativa, em atletas, etc. ah, as primeiras recomendações visavam, então, bastante desempenho, tá? Muito exercício vigoroso, etc. E essas recomendações, então, elas tinham um nível de exigência que muitas vezes, quando isso batia na população normal, né, diz, isso aqui é coisa para atleta, eu não tenho condições de atingir essa recomendação. Tá? Então, historicamente, se percebeu que, olha, essas primeiras recomendações, de certa forma, elas estavam meio que afugentando a população, porque dizia, olha, tu tens que fazer essa quantidade aqui, nessa intensidade, e já era um nível que, para uma pessoa que está lá inativa há muito tempo, era meio pesado aquilo ali. E o que que acontece quando chega para a população e fala que ele tem que fazer aquele mínimo ali? Se a pessoa já não está muito afim, ou se para ela é difícil, ela já fala: olha, já que eu nem consigo fazer esse mínimo recomendado, eu não vou fazer nada. Tá? Isso ainda existe, pessoal. Tá? Então, ainda existe essa questão de a gente dizer que o recomendado é 2 horas e meia, e a pessoa te fala, mas o meu dia a dia eu só consigo encaixar 2 horas, então já que eu não faço o mínimo, eu não vou nem me preocupar em fazer isso aí, porque se é 2 horas e meia ou mais, eu consigo fazer 1 hora e meia, eu não faço nada. Tá? Então, as primeiras, elas tinham meio que essa cara, meio quase que de prescrição de treino, era, para as pessoas, e elas não tiveram muito sucesso, né, por causa disso. Então, essa tabela aqui, ela mostra justamente uma evolução dessas diretrizes da década de 70 até os anos 2000, tá? Em que o que que se tinha aqui? Tinha um grande enfoque, então, em condicionamento cardiovascular, tá? Também era uma época que não se falava de recomendação para exercício de força, musculação, coisa assim, passava batido, né? Ninguém se falava disso aí em termos de saúde, coisa assim. A área de treino de força era uma área restrita ao pessoal que gostava de fazer fisiculturismo, alguns esportes utilizavam, tal, mas nem se falava disso aqui como sendo uma necessidade populacional, tá? Então era muito foco mesmo em condicionamento cardiovascular e uma frequência aí de 3 a 5 dias, mais ou menos, tá? E aí, essa aqui é o volume, tá, da duração, que era a recomendação, como é que foi mudando mais ou menos ao longo desses anos, dessas recomendações, e uma intensidade aqui, embasada em frequência cardíaca, que eles, olha, na primeira diretriz, então, se tinha que ser acima de 70%. Tá? Então, olha, uma coisa que já estava no nível um pouco mais. Depois eles baixaram um pouco a bola aqui de 50 a 85. E após os anos 2000, o que que deu de mudança aqui? É que a recomendação passou, olha, se pudessem todos os dias da semana, melhor, bom, tá? Pelo menos uns 20 minutos por dia, e uma grande amplitude de intensidade aqui, diz, olha, não te preocupa tanto com isso, assim, tá? Te mexe, mais ou menos isso aí, tá? Então, aquele enfoque que era mais do condicionamento cardiovascular passou a ser mais uma questão de promoção de saúde,
certo? E aí, então, o que que aconteceu? Quando se começou a conseguir medir melhor a atividade física, né? Um exemplo, uma acelerometria, né? Medir com acelerômetro, a comunidade científica começou a perceber que, olha, mesmo períodos de movimentação relativamente menores ou com intensidade mais leve também, já começa a gerar algum tipo de benefício, tá? Porque enquanto a gente não conseguia medir a atividade física, né, tipo, ver o quanto a pessoa realmente se mexe, e a gente se embasava muito em questionário, que é perguntar para a pessoa com o que que ela fez, ou muito embasado em se fez alguma atividade física de lazer, quer dizer, ignorando como é que é o dia a dia dessa pessoa, se ela fica mais tempo parada ou se mexe bastante. Quando era assim, a coisa era muito prescritiva, muito assim, ó, tens que fazer pelo menos tanto tempo, tem que sim tal intensidade. Pois olha, na verdade, a gente, quando começou a medir a atividade física de outras formas, olha, te mexer um pouco mais já começa a trazer algum tipo de benefício, tá? É uma coisa substancial, muito, não, mas assim, já começa a dar algum tipo de benefício. E aí então começou a cair por terra então algumas ideias que se tinha, tá? Uma delas é que até a década de 90 se falava muito isso aqui, ó. Qualquer coisa que tu faça que dure menos que 10 minutos, tu pode ignorar, é como se não tivesse feito nada. Hoje a gente sabe que não é assim, só que tu pode, uma pessoa que se mexa, mesmo que seja em períodos curtos, mas que ela faça isso várias vezes ao longo do dia, já vai ter uma saúde diferente de uma pessoa que não faz esses pequenos períodos de atividade física. Quer dizer, se eu fizer, por exemplo, 6 vezes ao dia, 5 minutos de um exercício vigoroso, eu já vou ter um benefício substancial comparando com alguém que não faça isso, né? E até os anos 90, mas eles, olha, abaixo de 10 minutos é como se não tivesse feito nada. E aí, então, se começou então a fazer um pensamento de recomendações de que, olha, te mexer um pouco mais já ajuda, não tem que correr, como é uma coisa que se falava até a década de 80, uma caminhada já vai ter algum tipo de benefício, tá? Olhando também para não necessariamente um exercício muito estruturado, estar numa academia, pertencer a alguma equipe, mas atividade física cotidiana, quer dizer, começar a implementar mais movimento no teu dia a dia já vai fazer tu ter uma vida, uma saúde melhor, tá? Então, saindo um pouco daquele pensamento de uma quase que uma prescrição para atleta, que era o que se tinha, para uma coisa, olha, um estilo de vida mais ativo, tá? E aí, pessoal, abrindo um parênteses assim, sim, essas pequenas coisinhas, se mexer um pouco mais, já faz a saúde dessa pessoa ser diferente, tá? Mas guardem essa mensagem. Para muita coisa em saúde, isso não é o suficiente. Mas da mesma forma que para muita coisa em saúde, a diretriz de 2 horas e meia também não é suficiente, tá? Mas enfim, a gente já consegue ver diferenças se mexendo um pouco mais, a gente já consegue ver diferenças substanciais atingindo as 2 horas e meia, mas a gente sabe que para algumas coisas em saúde, tu tem que ir além disso aí, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Uma pessoa que quer ter, por exemplo, uma perda significativa de peso, uma redução de colesterol, que ela precisa ganhar muita massa muscular, coisa assim, não vai ser com pequenos períodos de caminhada leve ao longo do dia que ela vai atingir esses objetivos. Tá? Então, tem que ter muito claro isso aí. É que a grande intenção que a diretriz tem hoje em dia, olhando para a nossa população majoritariamente inativa, majoritariamente acima do peso, com muita doença crônica, etc. e tal, a mensagem central é, pessoal, comecem a se mexer, comecem a fazer alguma coisa, e entre aspas, qualquer coisa é melhor que nada, entende? Mas, enfim, a gente sabe que objetivos mais difíceis precisam, sim, de um pouquinho mais de esforço, tá? E esse gráfico aqui, essa figura, né, publicada na revista Lancet, mostra também toda essa evolução, então, lá da década de 70 até mais ou menos 2020, que é um sumário do que eu venho falando para vocês, tá? Então, uma passagem aqui de uma atividade física muito mais vigorosa, com uma estruturação muito maior, totalmente embasada em exercício aeróbico, tá?
por uma coisa, uma mensagem mais, vamos dizer, mais suave, mais de cunho populacional, mais de estilo de vida, de que, olha, não precisa fazer com tanta intensidade, pode ser mais leve, não tem que ser pelo menos 15 minutos, pode ser uma coisa um pouquinho mais curta, mas vai acumulando vários ao longo do dia. Se não dá para fazer todos os dias, ok, o que tu conseguir fazer já é alguma coisa, e o que chegue para a população geral, tá? Não somente uma coisa que era focada num povo que, assim, parecia que tu tinha que já ser previamente ativo para pensar em atingir aquelas diretrizes que eram as diretrizes mais antigas, certo? E aí, então, uma outra coisa que começou a acontecer, e isso bem mais recente também, foi que começaram a surgir recomendações e diretrizes para públicos específicos, tá? Não somente aquela, vamos chamar assim de, entre aspas, população normal, tá? Mas é isso, se eu tenho 80 anos, eu me encaixo nesse adulto saudável normal, se eu sou uma mulher grávida, tá? E se eu já sei que eu sou hipertenso, eu posso fazer tudo que está lá. Se eu quero prevenir osteoporose, a melhor coisa é essa recomendação global aí, a caminhada me serve. Enfim, tá? Uma criança com síndrome de Down, por exemplo, o que que ela tem que fazer? Como é que eu trabalho com ela? E eram subgrupos populacionais que eram historicamente ignorados, tá? Porque o que que se pensava? Ah, se a gente conseguir fazer alguma mensagem chegar para as pessoas tidas como saudáveis, já é um grande lucro. Não vou nem me preocupar em dizer o que que um cadeirante tem que fazer, porque um cadeirante já tem a sua vida totalmente modificada. Não é um público-alvo, vamos falar assim, para recomendação populacional de atividade física. E um pouquinho depois, então, aí bem pós anos 2000, quase que 2010, aí surgiu então essa fala sobre o comportamento sedentário, né? Que a gente abordou isso já na aula específica de comportamento sedentário, mas é então de que fazer com que as pessoas tentassem diminuir esse tempo parado, né? Até porque o comportamento sedentário, a preocupação com ele começou muito também a aumentar à medida em que a gente foi aumentando o nosso convívio com tela, tá? Então, o comportamento sedentário pré-anos 2000, obrigatoriamente era estar em frente a uma televisão, né? Era isso que se tinha, né? Porque as profissões que trabalhava com computação, por exemplo, em frente a um computador, não eram tantas quanto são hoje. A gente não tinha tanto lazer em frente às telas como a gente tem hoje. Já existia o videogame desde a década de 70, mas enfim, era uma coisa muito de nicho. O videogame pré-anos 2000 uma coisa que quem jogava era adolescente lá durante uma fase da sua vida, depois abandonava. Mas, enfim, o que que a gente vem vendo, né, com essa modernidade pós-2000, 2010, é uma grande migração tanto de várias profissões para serem feitas em frente a uma tela, quanto para muito do lazer, então, desde a infância ser em frente a uma tela. Então, cada vez mais a preocupação com o comportamento sedentário é maior, né? Junto de outras coisas, tipo pessoas que moram em grandes centros, que têm que fazer deslocamentos muito longos para o trabalho diariamente, quer dizer, sentado dentro de um trem, de um ônibus, um carro, quer dizer, tudo isso aí vai levando com que a gente vá aumentando essa preocupação com o comportamento sedentário, e ele vem sendo, então, incorporado a várias recomendações, basicamente no sentido de dizer, não fica tanto tempo parado. De vez em quando te mexe, te levanta, mesmo que tu precise ficar parado por uma questão profissional, por exemplo. Tá? E se começou a falar também do comportamento sedentário de crianças de 0 a 5 anos, que é uma coisa que era impensada 40 anos atrás, porque, cara, criança, a criança está sempre pulando, correndo. Quer dizer, qual é a criança de 3 anos da minha geração que ia ficar parada em frente a uma tela, não tinha nem o que ela fazer, porque a própria televisão não tinha tanta coisa como tem para criança. Obviamente não existiam serviços de streaming, né, ou coisa com canais, com desenho animado em 24 horas, então uma criança não tinha nenhum interesse em ficar parada em frente a uma tela na década de 70, 80, 90, então não existia essa preocupação de comportamento sedentário em criança, uma coisa que já existe hoje em dia, tá? E se começou também a recomendar para as pessoas o que a gente chama de atividade física incidental, quer dizer, aquela coisa de as pequenas escolhas no dia a dia, tá? No sentido de usar uma escada ao invés de usar um elevador, aquilo que eu já falei um pouquinho também, olha, tu tens que caminhar 2 quadras, caminho acelerado, uma corridinha até, vai ser um pouco mais rigoroso do que a caminhada leve,
tentar usar um transporte ativo no teu dia a dia, se é uma distância que tu pode caminhar, caminha, se tu consegue fazer pedalando, tenta pedalar, enfim, inserir movimento no seu dia a dia, sem necessariamente ser alguma coisa estruturada, uma atividade esportiva, uma academia ou coisa assim. Bom, então o que que a gente tem de diretriz atual? O ponto de corte é esse aqui, faz um bom tempo que é isso aqui, eu não tenho nenhuma expectativa de que isso vá mudar num curto período, talvez a gente comece na verdade, a falar mais sobre necessidades maiores para situações específicas, mas enfim, populacionalmente o que que se manda para adultos? 150 minutos, então, de atividade física aeróbica, tá? E pelo menos umas 2 vezes por semana, se der para fazer exercício de força. Entendeu? E aí, então, não tem muita divergência mais em relação a isso aí, tá? De que foi um volume escolhido aí, porque é um volume que a gente consegue já avaliar de maneira substancial que sim, a pessoa começou a ter algum tipo de benefício real para a sua saúde, tá? Tu já consegue fazer bastante coisa em relação à redução de mortalidade por todas as causas, evitar algumas doenças crônicas, etc. Aí, essencialmente, tu quebra a inércia, a pessoa sai daquele estágio de inatividade física para fazer alguma coisa, tá? E é bem importante essa mensagem aqui, que não sendo possível acumular esse volume, o que for possível deve ser realizado, tá? Porque é isso que tem que passar para aquela pessoa que é muito resistente, que tem um tempo curto, que vai ouvir essa mensagem dos 150 minutos e vai dizer: eu não tenho esse tempo todo, logo eu não faço nada. Tá? É quase como assim, a comunidade científica está pedindo uma esmola. Olha, se a gente diz, olha, eu estou pedindo esmola em uma sinaleira, quanto é que eu quero? R$ 5. A pessoa, olha, eu tenho 2, então se tu quer 5, eu não vou te dar nada, porque eu tenho só 2. E aquele cara fala, olha, qualquer moedinha ajuda. É mais ou menos nessa área, tá? Então, é claro que o que também acontece, pessoal? Às vezes a pessoa tem uma intenção de ter uma grande mudança corporal, por exemplo, tá? Mas eu faço o recomendado de 2 horas e meia, né? Cara, só que por que tu quer fazer, esse recomendado não é o suficiente, sabe? A pessoa, sei lá, quer faz uma grande mudança de composição corporal, se emagrecer ou coisa assim, ignora completamente a necessidade de uma mudança dietética, por exemplo, e faz uma caminhada leve de vez em quando. Fala, olha, eu não estou conseguindo. Bom, é que aí não é tanto assim. Mas mesmo assim, mesmo que ela não consiga esse objetivo, vamos dizer assim, estético que ela está procurando, ela pode ter certeza absoluta que a saúde dela está melhor do que se ela não estivesse fazendo aquilo ali. Tá? Então, é uma coisa, é igual a esmola, qualquer coisa já ajuda. Tá? Então, a gente fala, a grande diferença que a gente vê em relação à atividade física e saúde é quando a pessoa parte da inatividade total para fazer alguma coisa. Tá? Se ela conseguir que esse alguma coisa seja a recomendação, que legal. Agora, se ela, olha, na verdade eu estou conseguindo fazer 1 hora e meia por semana só, excelente. Já é uma grande mudança em relação àquele período em que ela fazia zero. Tá? Aí então também foi incluído o tipo de exercício, além do exercício aeróbico, que era uma coisa que era somente aeróbico até a década de 90, mais ou menos, para, olha, exercício de força também é algo que a gente deva se preocupar em fazer, tá? Em qualquer idade, de maneiras diferentes, tá? Não se fala em prescrever, por exemplo, musculação para alguém com 10 anos, e eu não estou aqui falando que faça mal, mas assim, uma criança de 10 anos tem que fazer atividades como saltar, trepar, se agarrar, pular em água, assim, ela faz a força desse jeito, tá? Já exercício de força é obrigatório para um idoso, por exemplo. Tá? A gente tem essas diferenciações aí. E em relação a quem é que dita essas regras, desde a década de 70, o órgão mais respeitado no mundo para lançamento dessas diretrizes é o Colégio Norte-Americano de Medicina Esportiva, a CSM, a sigla inglesa, American College of Sports Medicine, que eles são uma instituição, então, não é um ministério, é uma instituição norte-americana que agrupa lá os principais pesquisadores americanos da área de exercício físico, tá? E que desde sempre, desde as primeiras diretrizes, foram se juntando, então, nada mais é do que, como é que eles fazem uma diretriz dessa? Eles pegam um grupo lá de 15, 20, 30 pesquisadores respeitados da área, literalmente sendo esse pessoal junto, e, ó, gente,
escrevam o que que vocês acham, claro, não é da cabeça deles, mas com base no que a ciência diz hoje em dia, com base nas publicações científicas que a gente tem disponíveis, o que que a gente deveria recomendar para a população fazer. Tá? E eles começam a estudar, olha, ah, um ensaio clínico aqui assim, um estudo observacional dessa forma, aqui que eles vão juntando de resultado, e eles vão chegando, então, a um consenso, e que como a ciência, as pesquisas vão sendo publicadas constantemente, é bastante natural a gente entender que, olha, isso vai mudando. Então, por isso, é assim que a gente explica por que que em 1980 se mandava uma coisa diferente de 40 anos depois, porque a ciência foi mostrando coisas diferentes e uma evidência científica que não existia 30 anos atrás existe hoje em dia, tá? Então, esse é o órgão que publica essas diretrizes. E a gente tem, então, hoje em dia também diretrizes específicas, né, como eu mencionei, para populações específicas, tá? Então, a gente tem aqui para pessoas com hipertensão, com diabetes, com doença cardíaca, com câncer, problemas de saúde mental, velhos, para prevenção de quedas. A diretriz, uma que eu tive bastante envolvido a vida inteira de pesquisador, que é de gestação e pós-parto, né? Que desde a primeira diretriz disso aí foi na década de 80, e nos Estados Unidos, acho que eles lançaram acho que 5 diretrizes de lá para cá, né? E sempre com bastante mudança, né? Algumas coisas foram caindo por terra ao longo né, desse tempo, tá? Então a gente tem diretriz, além dessa diretriz geral populacional, hoje a gente tem as diretrizes específicas para essas condições. E então, o American College, né, que é esse órgão que eu já falei, todas essas diretrizes aí, elas são de acesso livre, tá? E elas estão disponíveis nesse site aqui, então quem tem curiosidade de ver, basta ir lá e baixar. Sim, estão todas em inglês, né? A Organização Mundial da Saúde publica alguns documentos em outras línguas. O American College, até onde eu sei, publica tudo que eles têm em inglês. Talvez tenha alguma coisa em espanhol, não tenho certeza, mas enfim, eles publicam isso aqui em inglês. Então, nesse site vai lá e tem todas essas diretrizes, tanto as gerais quanto para populações específicas. E falando de um outro órgão, né, na verdade, um órgão que é mais importante, que é a OMS, ou a WHO, da WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão que manda na saúde mundial, né, pessoal? E o que que chama bastante atenção da gente que trabalha com a área de atividade física e saúde? É que até início dos anos 2000, por aí, 2010, a OMS simplesmente passava por cima de atividade física. Eles não tocavam nesse assunto. Eu entrava no site deles e não tinha nada, nada. Então, falavam que as pessoas não deveriam fumar, falavam um pouco sobre dieta, falavam de todas as doenças do mundo, o que que causa, o que que não causa, epidemias, pandemias, etc e tal, e tu procurava atividade física e não se falava nada. Era como se fosse um mundo à parte. Assim, o exercício era para o pessoal da educação física, a gente lida com o pessoal de medicina aqui, com saúde, com doenças, etc e tal. O exercício é mais área esportiva, coisa assim. Eles não juntavam a coisa da atividade física com saúde, uma coisa que assim, como é que pode, né? Que o órgão mais importante de saúde no mundo ficou tanto tempo assim ignorando exercício físico, tá? Eles mudaram completamente o seu posicionamento. Então, após 2010, mais ou menos, eles começaram a olhar para a área de atividade física, até porque, como eu falei, somos uma área nova, então a gente só conseguiu começar a mostrar para a comunidade médica a importância que tem fazer exercício físico após os anos 2000. Então agora, olha, agora é inegável a evidência de que não fazer exercício físico prejudique a tua saúde e de que pessoas ativas são sim muito mais saudáveis, tá? Mas então, o que que se tinha então no cenário mais antigo? Da década de 70 até os anos 2000, mais ou menos, 2008, se não me engano, por aí, somente quem era da área de atividade física é que falava, né, nessa coisa de diretriz, recomendação, de importância de atividade física, etc e tal. Então, teve até uma diretriz, se eu não me engano, foi 2007, acho que foi, uma diretriz que quando o American College lançou, ele publicou na revista oficial do American College, né, que é uma revista chamada Medicine and Science in Sports and Exercise, MSSE. Eles lançaram ao mesmo tempo, né, o artigo de recomendações na Medicine and Science, que é a revista do American College, e lançaram na revista Circulation, que é a revista oficial da Sociedade Americana de Cardiologia. Olha, uma instituição médica
está aí junto com o pessoal do exercício físico, lançando uma recomendação para exercício. É natural de se pensar que era o pessoal da cardiologia, né, que é o pessoal que tem uma relação mais estreita com a gente há mais tempo, né? Mas, enfim, depois se começou a ver que, olha, a atividade física faz bem, então vamos colocar junto com as nossas recomendações a prática de atividade física, tá? Então, aqui tem dois infográficos aqui da OMS, né? Então, falando que, ó, globalmente, 1 em cada 4 adultos não é ativo suficientemente. E falando que a atividade física, então, melhora a nossa cognição, previne declínio cognitivo, ajuda a gente ter ossos e músculos fortes, protege contra câncer e várias doenças crônicas e nos ajuda a ter um envelhecimento mais saudável, tá? Então, a OMS custou a acordar, mas quando eles acordaram, eles embarcaram junto e dão hoje em dia todo esse apoio para que a gente possa passar essa mensagem para a população, né? E aí surgem alguns artigos científicos que são assim emblemáticos, um artigo no JAMA em 2018 mostrando, olha, comparando o condicionamento aeróbico das pessoas, né, em VO2 máximo e o pessoal que estava lá no pior grupo de VO2 máximo, eles tinham um risco de morrer que era equivalente ao do pessoal que era fumante ou que tinha diabetes, por exemplo. Então, cara, aí, olha, não ter condicionamento físico é tão prejudicial, é tão perigoso para a tua saúde quanto ser fumante, por exemplo. Então, assim, não dá para a gente negar a OMS, né? A gente não tem mais como ignorar essa questão da atividade física e saúde. E o Guia Brasileiro, pessoal, tá? O que que foi? O Guia Brasileiro, então, ele foi lançado em 2021 ou 22. Foi lançado recentemente agora, tá? É publicado em 2021, tá? Então, foi uma iniciativa do Ministério da Saúde e o pesquisador que encabeçou ele foi o Pedrinho, né? Meu colega e é docente oficialmente da UFPEL ainda, mas que está agora nos Estados Unidos, ex-reitor da UFPEL. E aí, então, o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e com pesquisadores do país inteiro, tá, fizeram esse documento para ser, olha, esse é o posicionamento da comunidade científica brasileira em relação à atividade física populacional. É a nossa diretriz. Porque até então, o que que se usava? Usava a diretriz americana, tá? E tá tudo, não que tenha muita diferença, pessoal, mas é só assim, ó, é um documento em português, lançado pelo Ministério da Saúde, para ser divulgado, para ser difundido em postos de saúde, para que os médicos brasileiros vejam, para que a população brasileira veja. Não que em termos de conteúdo seja muito diferente das outras recomendações que já existem atualmente, tá? Enfim, é um documento aí de graça, obviamente, né, para chegar até a população, e é um documento que ele tem uma cara toda, uma linguagem, inclusive, voltada para o público leigo. Não são artigos científicos, tá? Porque não é disso que a população precisa. A população não sabe ler artigo, então é um guia no formato de um panfleto, um folhetão lá para a população olhar em relação ao que a comunidade científica brasileira recomenda sobre atividade física e saúde. E ele tem 8 sessões, e eu vou dar uma passada bem rápida, assim, em cima de cada sessão, o que cada sessão discute, tá? E, pessoal, guia, diretriz, a gente não tem muito que ficar divagando em cima deles, é um manual de instruções, é o que está ali, não tem muito que ficar filosofando ou explicando, Ctrl+C, Ctrl+V em relação a assim, o que está escrito lá para a gente ver o que se recomenda, então, tá? Então, tem o primeiro capítulo, que é Entendendo a Atividade Física, tá? Que é um capítulo, então, que tenta dar uma explicação meio que geral para a população, essas coisas básicas, tá? Que para vocês agora já para quem estuda essa área já é um pouco chovendo molhado, mas enfim, diferenciar exercício de atividade física, o que são domínios de atividade física, falar dessa coisa de que alguma atividade física é melhor que fazer nada, situações que podem necessitar uma certa atenção quando a pessoa está fazendo exercício físico, olha, se tu sentir tontura, coisa assim, precisa parar, etc. Explica também as intensidades, porque a gente fala, olha, tem que fazer tanto de atividade física vigorosa, mas o que que é isso? Tá? Como é que uma pessoa leiga entende que é uma atividade física vigorosa? Aí fala também de capacidades físicas, né? Não somente dessa coisa de cardiorrespiratória, do exercício aeróbico, mas também da força muscular, o equilíbrio, que tem uma importância maior para os idosos, a flexibilidade, enfim. Aí fala sobre o comportamento sedentário, muitas pessoas nem sabem do que a gente está falando, né? E já fala para que se diminua isso aí. Fala que a família deve buscar também
criar momentos de atividade física que proporcionem movimento para todo mundo, quer dizer, quanto mais uma família se mexe junto, maior a chance de que todo mundo seja ativo, e também um pouco daquela coisa de barreiras e determinantes de atividade física. Quer dizer, procura te cercar de pessoas que sejam ativas, às vezes até pode até influenciar o local que tu vai morar, por exemplo, se é um local que é mais propício ou menos propício para atividade física, enfim, e fala daquelas questões também de como é que o governo pode e deveria auxiliar a população a ser mais ativa. Aí entrando nas populações, tá? Então, o segundo capítulo fala de criança até 5 anos, explica toda aquela importância biológica, né, de que uma criança dessa idade seja ativa, né, algumas coisas que têm a ver com a parte física, né, com a obesidade, etc e tal, mas falando também de parte de saúde mental, cognição, aprendizagem motora, etc e tal, explicando da importância que tem fazer atividade física nessa idade para desenvolvimento de ossos e músculos, e também dizendo que, olha, é nessa idade que tu está plantando aquela sementinha para que essa criança possa se manter ativa ao longo da vida, tá? E tem essa recomendação aqui por faixa etária aqui, tá? Que isso pode até achar estranho, mas até 1 ano, que pelo menos 30 minutos de barriga para baixo, né? Quer dizer, olha, a criança de barriga para baixo, ela obrigatoriamente ela precisa se mexer para sair dessa posição. E algumas diferenças de 1 a 2 anos aqui, qualquer coisa, e de 3 a 5 anos também qualquer coisa, mas ficando também um pouco já falando um pouquinho sobre uma intensidade um pouquinho maior, tá, para essa criança. Aí o guia traz alguns exemplos aqui de atividades que as crianças podem fazer até 1 ano, depois de 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, e a gente vê claramente nesses exemplos de atividades aqui nada mais do que a evolução, né, do ser humano em relação aquela idade em que ele está começando a controlar o pescoço, aí ele passa para conseguir assumir alguma postura, ele consegue já engatinhar, já consegue se sentar e começa a se agarrar nas coisas para subir, pode começar a se levantar, se pendurar, começar a caminhar, e aí vai evoluindo aqui bem naquele passo a passo que é todo mundo que já viu uma criança, né, crescer, aquelas mudanças que a criança começa a conseguir fazer, até chegar na idade de perto dos 5 anos, aqui já começa a fazer coisas um pouco mais organizadas, já pode entrar alguma aulinha, né? Alguma coisa pode ter educação física escolar, alguma coisa com uma ginástica, uma dança, etc. Já também se recomenda a redução do comportamento sedentário, então, tá? Inclusive naquela idade que a criança ainda está em berço, aqui, ó, não fica mais que 1 hora seguida em carrinho, cadeirinha ou berço. A gente sabe isso aqui no mundo real é bem difícil, porque a gente, ó, bota uma criança num carrinho e a criança dorme e tu vai deixar ela dormir. Vai ficar com o cronômetro lá dela, olha, ela dormiu 1 hora, pega essa criança agora e tira daí. Quem é pai sabe que não, se a criança dormiu, tu não toca, né? Mais ou menos assim para poder fazer alguma outra coisa, tá? Redução de tempo em frente às telas também, tá? E que esse comportamento sedentário, então, quando seja necessário, que ele, como são crianças que em idade pré-escolar, né, não estou esperando que ela tenha atividades escolares, mas que ela possa fazer alguma atividade já que envolva um tipo de aprendizado, né? Não deixar a criança lá parada, assim, de maneira passiva, totalmente em frente a um tablet, por exemplo, tá? Mas que é alguma coisa de pintura, uma coisa com um aprendizado já, desenho, etc e tal, tá? Aí, avançando um pouquinho, o outro capítulo, capítulo 13, criança de 6 a 17 anos, né, já pegando a adolescência, e aí explica, então, aquilo que a gente já viu em aula, tá? Todos aqueles benefícios de cunho psicológico e de cunho físico aqui, tá? Para a criança dessa idade ter um bom desenvolvimento. Já se aborda uma relação bem curiosa, que a gente sabe que com menos tempo sedentário, diminui a chance dessa criança se alimentar mal também. A gente sabe que tem uma associação direta entre tempo sedentário em frente à tela, por exemplo, e uma alimentação ruim, tá? E segue a recomendação de que se um jovem dessa idade está ativo, ele tem uma chance maior de se tornar um adulto ativo. Aí uma coisa que alguns pais também acham contraditório, mas que é atividade física nessa faixa etária está sempre atrelada a um maior desempenho escolar. Quanto mais uma criança se mexe, mais pratica um tipo de esporte, coisa assim, melhor é a tendência de que ela tenha um desempenho escolar bom. Então, a recomendação de 1 hora ou mais por dia é uma recomendação acima do que é para os adultos, tá? E é de propósito, a criança precisa sim se mexer mais. Fala um pouco de intensidade, então, já em relação ao coração, à respiração, etc. E já começa a falar que é legal começar a fazer algum tipo de atividade também de reforço, tá?
Não está se falando diretamente em fazer musculação, mas assim, saltar, puxar, se pendurar, subir, são coisas que exigem força muscular, por exemplo, e que são necessárias para um desenvolvimento pleno nessa idade aqui. Tá? Ah, possibilidade de divisão, então, da atividade física em blocos menores, não necessariamente fazer 1 hora, né, corrida, tá? Pode sim aumentar o tempo semanal, dependendo do tipo de benefício que tu quer. Quer dizer, uma criança que está passando por um momento da vida em que ela está enfrentando, por exemplo, um excesso de peso, se ela tem disponibilidade, vontade, etc., ela pode, sim, aumentar esse tempo, semanal, e nos dias em que não dá, tentar fazer o máximo possível, tá? E aquela mensagem que existe em várias línguas, a cada minuto conta, né? Quer dizer, olha, o que dá, de novo aquela história da esmola, qualquer moedinha serve, tá? O guia traz então alguma sugestão de brincadeiras, atividades que a criança possa fazer, tá? Incentiva, né? A gente sabe que no nosso país isso aqui é um pouco difícil, mas incentiva transporte ativo, né? O que seria o transporte ativo mais lógico? Uma criança que vá para a escola, por exemplo, de bicicleta ou caminhando, né? Ah, pavimento no Brasil que possibilite ir de skate é uma coisa só que é meio rara, etc. Mas, enfim, que desse para fazer. Que a criança deveria participar de aulas de tanto de educação física quanto das extracurriculares, ter um recreio ativo, se possível, e são idades que elas podem e devem começar a ajudar os adultos em casa com tarefas domésticas que envolvam movimentação, né? A gente sabe que a criança, né? Antes aí dos 10 anos, ela acha legal, ela acha divertido fazer coisas como ajudar a lavar a louça, coisa assim. E quando vai chegando lá pela adolescência, começa a perder interesse nisso. Mas, enfim, é uma maneira de manter o jovem ativo e de afastar o jovem de uma tela, por exemplo. Segue a recomendação, então, de redução de comportamento sedentário. Uma sugestão aqui de pelo menos 5 minutos em movimento a cada hora parado, por exemplo, tá? E mais uma sugestão de como o jovem deveria organizar o seu tempo ao longo do dia em relação a tarefas domésticas, estudo, exercício, brincadeira, sono, etc. E tal, tá? E a explicação de que os adultos devam atuar tanto incentivando o jovem, né, mas também dando o exemplo, tá? Que é uma coisa que é essencial, que a gente tem que falar sempre. Criança aprende vendo os adultos à sua volta. Então, não adianta um adulto falar uma coisa para uma criança, a criança vai aprender, ela vai querer fazer aquilo que o adulto faz. Então, um adulto que não se mexe, que se alimenta mal, ele vai criar uma criança que não vai ter prazer pelo movimento e que vai, sim, também se alimentar mal. Tá? Bom, em relação aos adultos, nenhuma novidade, tá? Todos aqueles benefícios lá de saúde que a gente sabe já, então os tais 150 minutos, mas é uma ressalva de que tu pode fazer um pouco menos de volume se tu fizer uma coisa mais intensa, tá? Traduzindo de uma maneira bem simples, é dizer o seguinte para uma pessoa: 2 horas e meia de caminhada por semana, ok, mas se tu tem menos tempo, 75 minutos de corrida vai te dar praticamente o mesmo benefício, tá? A gente sabe que quando tu aumenta a intensidade de uma atividade física, tu diminui um pouco a necessidade de ter um volume maior. A gente não fala muito nisso, tá? Porque a gente sabe que lidar com intensidade não é uma coisa tão fácil para a população entender, mas daria para a gente traduzir dessa forma. Se tu não consegue, por exemplo, caminhar 2 horas e meia por semana, tenta correr 1 hora e pouco lá, que já vai ser suficiente, tá? E pelo menos 2 dias com atividade física de reforço muscular, aqui sim, para musculação, tipo de treinamento funcional, com elástico, peso corporal, qualquer coisa que faça resistência aos teus músculos. Se fala aqui de uma inserção de atividade física nos 4 domínios, tá? Quer dizer, doméstico, lazer, ocupação e deslocamento, tá? Reforça essa ideia de que não atingindo a meta, alguma coisa é melhor que nada, e, de novo, reduzir comportamento sedentário, tentando colocar aquelas pausas ativas, né? Que é aquela coisa, olha, já que tu vai ter que ficar sentado a tarde inteira, te levanta a cada 40 minutos, te mexe um pouquinho, já vai ser muito melhor para a tua saúde do que tu ficar sentado a tarde toda. Desculpa, aqui. Aí, chegando nos idosos, pessoal, tá? Por acaso foi a nossa última aula. Então fala de todos os benefícios, né? E quando a gente olha em relação à saúde, né? É a faixa etária que a gente mais vê a grande diferença que tem em relação à qualidade de vida, a maneira com que a pessoa vive, saúde, longevidade, é nesse pessoal, tá? Olhar para alguém de 25 anos ativo ou inativo, tu pode não conseguir ter a mínima ideia se a pessoa é ativa. Agora, tu olha para uma pessoa de 85, vai ser muita diferença se a pessoa faz atividade física ou não, tá?
Segue a mesma recomendação em relação a volume e intensidade dos 150 minutos, tá? Segue a recomendação de reforço muscular, com uma ressalva que é idoso precisa fazer treino de equilíbrio para prevenir queda, tá? Então, a gente falou disso na aula sobre idosos, mas geralmente junto da atividade física de reforço muscular, inserir alguma coisa que seja desafiadora para o seu equilíbrio, para que esse idoso tenha menos chance de queda. De novo, ainda falar sobre 4 domínios, só que a gente sabe que muitas vezes o idoso não tem mais o domínio ocupacional, tá? E a gente nos diz, olha, não tem mais ocupacional, mas agora ele tem mais possibilidade de tempo, provavelmente, para ter mais lazer, para ter mais alguma atividade física doméstica ativa, né? Já que tem, entre aspas, menos pressa, não precisa de carro, pode ir caminhando, pode ir de bicicleta, etc e tal. Então, tentar mostrar um pouco como é que esse idoso pode agora alocar esse tempo que ele vai ter de sobra, já que geralmente ele não tem mais as demandas de criar filho, as demandas de trabalhar, tá? A gente sabe que o idoso adere muito mais quando a gente tem alguns projetos institucionais, alguma atividade em grupo, né, que possa unir as pessoas em alguma praça, alguma coisa assim. E a redução do comportamento sedentário, que não é geralmente, ou não era, né, um mesmo tipo de comportamento sedentário dos mais jovens, mas o idoso às vezes tende a ficar muito tempo parado, tá? E ó, já que vai ficar parado, quer ver muita televisão, não quer ficar sentado numa poltrona ouvindo rádio, coisa assim, fazer aquelas pausas ativas. Oh, droga. Peraí. Então, em relação à atividade física realizada na educação física escolar, né? O que que o guia fala? Para que que serve a educação física escolar? É que a gente tem sempre aquela coisa que a gente precisa falar, que a gente sabe que o mundo real não tem nada a ver com o mundo que seria o ideal em relação à educação física escolar no Brasil. Infelizmente, o nosso espaço vem sendo reduzido ao longo das décadas, mas a função do guia é dizer como deveria ser, tá? Então, a educação física escolar deveria, então, aumentar essa prática diária do jovem, né? Melhorando várias capacidades físicas nele, auxiliando em coisas como controle de peso, que é um problema gravíssimo hoje em dia, na juventude, mexendo na sua saúde mental também, sabe? Bem-estar, ansiedade, e depressão, e também ensinando para o jovem aquelas coisas de cooperação, né, de socialização, que a área de educação física é excelente para esse tipo de trabalho, tá? Pode ser também um momento de reforço de amizades, tá? Eu me lembro muito bem isso aí, da minha vida escolar, né? Dando aqui um exemplo, assim, ah, às vezes a gente via que algumas pessoas, alguns colegas, tinham uma relação em sala de aula, né? Sentava próximo, fazia trabalhos, assim, e aí na hora de ir para o pátio fazer as coisas de atividade física, não é que surgissem novos amigos, aí às vezes a gente tinha uma proximidade maior com outras pessoas. Olha, imagina só, olha, eu gosto de jogar vôlei com aquele cara, só que a gente na sala de aula, a gente senta muito separado, eu não me junto com ele porque eu sou ruim em matemática, ele também é, assim, o trabalho de nós dois ia ser horrível. Assim, em sala de aula a gente é cada um para o seu lado, quando chegava no pátio a gente era muito mais ligado, quer dizer, são possibilidades diferentes de relações dentro da escola que a atividade física e a educação física pode trazer, tá? Ah, o exercício físico, né, melhora então essa questão de foco e aprendizagem. A gente vê que as pessoas ativas têm uma capacidade melhor de se organizar, tá, para fazer várias tarefas ao longo do dia, inclusive até tarefas fora da escola e aprender coisas novas. E essa mensagem que ela deveria ser obrigatória, preferencialmente por um professor de educação física, né? A gente sabe que a maioria das escolas não tem isso nos anos iniciais, por exemplo. Muita escola por aí encarregado de fazer, entre aspas, educação física é a professora de sala de aula, igual que leva as crianças para brincar um pouquinho no pátio. Mas, enfim, é o que é a recomendação que tem. Aí também, minimamente 3 aulas por semana. A gente sabe que isso não é cumprido, tá? Mas é o que está lá no guia para ver se a população, se surge alguma força política que mude isso aí. E outra coisa que não se vê quase é progressão nas aulas ao longo dos anos, tá? Quer dizer, o que tu propõe de atividade física para uma turma de 7 anos não vai ser igual do que uma turma de 14 anos, tá? Então, aquela coisa para os guris é futebol da quinta série até o final do ensino médio não faz muito sentido, a gente vê bastante isso por aí, tá? Deveria haver uma interação também com as outras disciplinas, quer dizer, por que não pegar a educação física para falar um pouco sobre biologia e vice-versa, né? Para explicar benefícios físicos, né? Por que não utilizar, de repente, a física, né,
para mostrar algumas coisas de algum jogo, por exemplo, né? Tem tudo a ver, tá? E uma recomendação para os pais de que, olha, da mesma maneira que tu te preocupa que aquela escola tem uma grande aprovação no Enem, ou que tenha laboratório de informática, coisa assim, procurar uma escola que valorize a educação física da mesma forma que ela valoriza o ensino de matemática, de informática, de ciências, enfim. Bom, aí um outro grupo aqui é um grupo de gestantes, tá? Teoricamente, metade da população mundial vai em algum momento passar por esse período aqui, que é engravidar. Mas o que que o guia recomenda, então, tá? Isso aqui é a minha área de trabalho há mais de 20 anos. Então a gente sabe que uma gestante ativa ela vai ter uma série de benefícios ali que ela vai perceber durante a gestação já, tá? Algumas coisas mais perceptíveis por ela, como relação à dor nas costas, por exemplo, outras não tão perceptíveis por fora, né? Mas que são perceptíveis quando a gente avalia, tipo hipertensão e diabetes, tá? E também benefícios que vão refletir no bebê, quer dizer, não é somente a mãe que se beneficia por ser ativa durante a gestação, tá? As coisas por exemplo, o bebê tem menos chance de nascer antes do tempo, de nascer prematuro, essa relação com o peso, que tem muito menos chance de uma mãe ativa gerar uma criança com aquele excesso de peso que eu mencionei em aula, a macrosomia, né, que vai ter impactos sobre a saúde do bebê quando ele deixar de ser bebê, né, na vida adulta, inclusive. Então, enfim, é uma coisa que era vista como equivocada até um tempo atrás, né? Tinha muita proibição e ainda existe muito mito em volta do exercício físico na gestação, aqueles absurdos tipo grávida não pode correr, ou se a mulher é inativa, não é hora de começar, o primeiro trimestre é perigoso, é melhor que tu não faça nada. Então, assim, ó, o que mais tem é mito nessa área, e todos eles são exatamente isso, mitos, né? Então, quer dizer, tentar mudar um pouco essa mentalidade populacional de que seria perigoso, para, na verdade, não, além de não ser perigoso, é extremamente benéfico tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então, daqui a alguns mitos que o guia tenta também derrubar, eu já dei até algumas palestras, inclusive, somente sobre esses mitos aqui, mas enfim, não tem nenhum risco maior de má formação do bebê, tá? Não tem risco de parto prematuro, não aumenta risco de aborto, não tem risco de morte do bebê ou da mãe por causa da atividade física. O leite materno não muda em relação à sua composição, o que tem, tá? A mãe também não fica com menos leite por fazer exercício físico, tá? E em relação ao que se manda para elas, quando a gente fala de volume e intensidade é a mesma coisa, tá? Os 150 minutos por semana, pelo menos. Uma ressalva é que tem alguns tipos de exercício físico que a gente fala para o assoalho pélvico, né? Que é aquela região que fica entre o ânus e a vagina, aquela região muscular ali do períneo, né? E a mulher grávida deveria fazer exercícios específicos para aquela região. Isso eles vão ser auxiliares tanto para o momento do parto, mas também para o retorno a uma vida ah, igual que ela tinha antes de engravidar, tanto vida sexual quanto em relação à movimentação física, e também diminui chance de incontinência urinária futura, tá? E aí tem algumas coisas que a mulher grávida pode evitar. Então a gente não vai ser simples dizer, não, uma mulher grávida é igual a uma pessoa não grávida. Tem coisas que uma mulher grávida deve evitar, principalmente coisas que têm risco de queda e trauma, tá? Então, assim, uma mulher grávida pode jogar handball? Pode. Não é sensato. Por quê? Porque é um tipo de atividade que pode vir alguém correndo de repente e dar uma cotovelada na barriga dela e jogar ela no chão. E isso não é legal, tá? Então, o jogo de handball não tem nada de errado para uma mulher grávida não fazer. Correr com uma bola na mão, picando, jogar para outra, não tem problema nenhum, né? Agora, tem risco de alguém bater nela? Tem, então não é legal, tá? Vôlei tem risco de queda, por exemplo, né? Alguém esbarra e derruba a pessoa. Tomar um bolaço de uma bola de basquete na barriga no sexto mês não é nada interessante, mas enfim, não que a atividade física faça mal, tá? Mas é uma questão de risco que tem. Já uma vez uma grávida me perguntou: eu posso andar a cavalo grávida? Assim, pode, só que não pode cair. E é verdade, ela deu risada, mas é verdade, porque assim, ó, andar a cavalo não tem problema nenhum. Agora, precisa? Primeira coisa. Ah, não, eu gosto. Bom, mas olha assim, ó, anda devagarinho, porque cavalgar com cavalo, pular cerca com cavalo, daqui a pouco cai. E aí pode ser uma coisa bastante grave, tá? Então, sim. E outras coisas
como pressão na região abdominal, tá? E a pressão, tipo, por exemplo, quando uma mulher com uma barriga já grande se deita de barriga para cima, ela começa a sofrer uma pressão interna, né, do peso do feto, isso não é legal, tanto é que as mulheres do meio da gestação para frente não podem mais dormir de barriga para cima, ela vai dormir sempre de lado, tá? Por causa disso. E o mergulho em profundidade, por exemplo, né, tem um risco de formação de êmbolos, né, de bolas de gás no sangue, e aí então a pessoa pode, se esse êmbolo se formar, né, é uma coisa que pode passar também para o feto, e aí o feto sofre risco de embolia, tá? Então é uma coisa que é perigosa, por isso crianças, mulheres grávidas não podem fazer, então, mergulho em profundidade. Então é essa questão só. Tá? Aí também se recomenda que a grávida reduza o comportamento sedentário, tá? E aí, então, tanto na gestação quanto no pós-parto, tá? E aí a gente sabe que ah, a gravidez é um período que a mulher, cada dia é um dia diferente. Né? Então, tem vezes que a mulher vai estar assim, eu estou com muito sono o tempo todo, não estou com vontade de fazer, só quero ficar parada. Então, isso é compreensível, tá? Mas o que que se fala? Olha, não dá para tu, porque tu tá agora cansada, com dor, tu vai passar o dia inteiro sentado frente a uma televisão comendo sorvete, por exemplo, esse tipo de coisa. Não dá para ser assim. Então, tentar reduzir também esse comportamento sedentário. E assim que a mulher tem o seu filho, né, o pós-parto é uma situação que a mulher não tem mais nenhuma preocupação em relação a risco do feto, o feto já saiu de dentro dela, obviamente, né? Mas o que começa a acontecer? O corpo dela está voltando a se acostumar ao que era antes, tá? E aí ela tem uma criança que depende dela, tá? Então, por mais todos os movimentos sociais de emancipação feminina, etc. e tal, a mulher nessa época ela precisa ter uma rede de apoio muito grande, no sentido de que, olha aqui, eu preciso que alguém me ajude a cuidar dessa criança. Tudo bem que amamentar só eu posso, agora, tirando a amamentação, todo o resto alguém pode fazer. Qualquer um pode dar banho nessa criança, botar para dormir, fazer a criança arrotar, sabe, sair para passear. A única coisa que é exclusiva da mãe é a amamentação. O resto pode ser 100% do pai, da avó, dividir entre os familiares. Por quê? Porque senão a mulher se fecha naquele mundinho mãe e filho e ela não consegue tempo para ela para fazer nada. Tá? E esse é um grande problema. E aí vai entrar essa rede de apoio, então, para que a mulher possa voltar a fazer atividade física, tá? E aí sim buscar um fortalecimento daqueles músculos que ficaram, de certa forma, estirados, né, durante a gestação, a região do quadril, os órgãos da pelve, abdominal, etc e tal. Algumas atividades podem ser feitas com o bebê, então uma coisa clássica, excelente, cara, bota a criança num carrinho, sai para caminhar ou correr com a criança. E tem uma grande diferença, pessoal, pós-parto, quando a gente fala numa mulher que teve cesariana e uma mulher que teve parto normal. Parto normal, como diz o nome, vida que segue, vida normal. 3 dias após o parto, a mulher está igual ela estava antes de engravidar, quase, muitas vezes, tá? Cesariana é uma cirurgia, e aí cada um vai ter a sua recuperação. Algumas mulheres vão te dizer que uma semana depois ela estava igual, outras mulheres vão chegar no 10º dia pós-parto ainda sem conseguir se mexer direito, sem conseguir ficar de pé direito, ainda não consegue se esticar o corpo porque a cicatriz ainda atrapalha, ainda dói, etc e tal. Então, cada caso é um caso, mas são dois mundos diferentes, um pós-parto cesariano e um pós-parto parto normal, tá? As diretrizes, assim como o guia, trazem contraindicações à gestação, elas estão listadas aqui, tá? Não vou escrever, ler todas elas, mas enfim, coisas que exigem que a mulher seja monitorada um pouco mais de perto, não são proibições ao exercício físico, exigem um monitoramento maior, tá? Não é dizer que é uma mulher que teve ah, placenta prévia após 28 semanas seja proibida de fazer atividade física, não, exige um monitoramento maior. E tem umas contraindicações absolutas que o guia traz e que as últimas diretrizes internacionais também trazem, tá? Mas que isso vem sendo bastante questionado internacionalmente já. Porque, olha, cadê a evidência de que uma mulher que tem uma doença cardíaca, por exemplo, não possa fazer exercício físico? Tá? Tem, claro que é uma área que é difícil de pesquisar, né? Então vai fazer um ensaio clínico com duas mulheres, com mulheres com doença cardíaca e mandar algumas sair a correr, outras não, por exemplo, porque tem uma questão ética. Mas enfim,
E muita gente questiona o seguinte, justamente essas mulheres que têm vários problemas desses, costumam ser muitas vezes aquelas que mais iriam se beneficiar do exercício físico, tá? Porque tu pega uma mulher que está lá com excesso de peso e com uma pressão alta, e que muito médico vai chegar e dizer, ah, essa mulher não pode fazer exercício, é contraindicado. Justamente, aquela mulher seria talvez a que mais fosse se beneficiar pelo exercício físico, porque o exercício vai ajudar a reduzir a pressão dela, vai ajudar ela a não ter um ganho de peso corporal tão grande assim. Então, quer dizer, talvez as diretrizes, tanto a brasileira quanto ainda as internacionais, estejam, de certa forma, ah, proibindo um grupo populacional que deveria ser, na verdade, até incentivado, tá? E quem está falando para vocês aqui não é que eu discorde discorde de diretrizes, né? Mas a questão é que quem trabalha com isso como eu está começando a se perguntar, será que a gente deve realmente proibir essas mulheres, tá? E o último capítulo do guia, pessoal, aborda pessoas com deficiência. E claro, quando a gente fala pessoas com deficiência, a gente tem um universo de coisas diferentes aqui, né? E acho que a grande ramificação que a gente tem são deficiências físicas e deficiências intelectuais, né? Uma deficiência física, tu adapta a pessoa e segue. Tipo, um menino cadeirante, um menino que não tem pernas aqui, não tem, tu bota numa cadeira, o que ele conseguir fazer uma cadeira de rodas, ele faz. Que é bem diferente de uma limitação, de uma questão de saúde intelectual. Uma criança com síndrome de Down vai ser diferente, né? O Down também tem questões físicas, mas enfim, uma criança com autismo é um pouco diferente. Mas o guia traz esse capítulo meio que geral, assim, sobre questões de deficiência, e fala, então, coisas de que, sim, existem grandes benefícios em fazer atividade física, tá? Que são possibilidades de socialização e interação com outras pessoas, tá? E divide também as pessoas com alguma deficiência em faixas etárias, tá? E mantendo várias recomendações, então, para a idade de acordo com o que aquela pessoa tem, né? Como se ela não tivesse a deficiência. Fala de tentar incluir essas pessoas em atividades físicas nos 4 domínios, tá? Fala também de o que são adaptações necessárias para esse grupo se tornar um pouco mais ativo. E, claro, é um grupo que falar em comportamento sedentário é bastante complicado, porque, pô, né, não vamos fazer piada de humor negro, o cadeirante tem que ficar menos tempo sentado, mas, enfim, a gente sabe de todas as limitações que essas pessoas com deficiência têm, mas no sentido de tentar mudar o dia a dia dessas pessoas para que elas fiquem um pouco menos de tempo sem movimento muscular, tá? Então, esse foi o guia, pessoal, nessas 8 sessões. E eu encerro essa aula aqui mostrando, então, alguns infográficos, né, que são essas figurinhas aí que isso circula bastante hoje em dia em rede social, enfim, que várias instituições usam, então, para fazer uma divulgação bem, como se fossem umas pílulas, assim, né, de maneira bem resumida e de tentar chegar até a população, tá? Então, esse aqui é um infográfico, por exemplo, do National Institute of Aging, que é uma instituição que lida com envelhecimento, né? A NIH, isso aqui é britânico, se eu não me engano, tá? Então, olha, coisas que as pessoas idosas devem fazer, tá? Então, coisas de endurance, né? Coisas aeróbicas, flexibilidade, equilíbrio, força, tá? Esses infográficos são brasileiros, então são inspirados no guia, eles foram lançados juntos com o guia, né? Na intenção de, por exemplo, que isso aqui virem cartazes para ser colocados em locais como unidades básicas de saúde, em escolas, etc e tal. Resumindo aquilo que a gente falou já, tá? Então, a atividade física para criança até 5 anos, o que que seria o desejado, né? Para atividade, os adultos aqui também, o que que a gente deveria recomendar para os adultos a fazerem. Aqui chegando naquela faixa etária de 6 a 17 anos, tá? Explicando um pouco, né, do guia, o que que são as intensidades, então, né? Colocando algumas comparações aqui, falando sobre leve, moderada e vigorosa, falando como é que fica a respiração, batimentos cardíacos, tu consegue conversar ou não. Olha, uma atividade física leve, tu consegue conversar normalmente. Uma atividade física moderada, não é tão fácil tu conversar, mas vigoroso tu não consegue falar, por exemplo, tá? E botando até aqui um exemplo de escala de esforço, né, que a gente usa bastante isso aqui na área de educação física, tá? Indo aí do repouso até o muito vigoroso. Aqui isso aqui é de um órgão americano, isso aqui é do CDC, que é um tipo de Ministério da Saúde americano, tá? Então, falando sobre atividade física necessária para crianças e adolescentes, pelo menos 60 minutos por semana,
falando que eles também precisam de reforço muscular, falando que esses exercícios também de reforço de saúde óssea, né, como aqui pular cordas, fazer esportes que têm um impacto, corrida, etc. e tal. Então, falando, focando em jovens e adolescentes, tá? Aqui um infográfico, então, bem interessante, mostrando os tipos de atividade física e dividindo por grupos populacionais também, tá? Então, aquela frase que internacional que é qualquer movimento conta, tá? Então, limitar tempo sedentário, trocar esse tempo sedentário com alguma atividade física, um pouco é melhor que nada, 150 minutos por semana, falando de mulheres grávidas e pós-parto, adultos também e idosos, os 150 minutos, tá? Uh, crianças 60 minutos por dia, pelo menos 2 dias na semana de trabalho muscular, tá? Enfim, colocando coisas aqui. E esse everyone can, quer dizer, até o pessoal que tem algum tipo de limitação deva ser ativo, tá? Então, esse aqui é o infográfico justamente da Organização Mundial da Saúde, quer dizer, veja que eles estão agora, né, embarcaram de vez nessa questão de incentivar a população mundial a fazer exercício físico, tá? Aqui, de novo, ainda é deles, tá? Então, tem aqui pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada, vigorosa pode ser um ou outro, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos de atividade física vigorosa, limitar tempo sedentário, já bota um carinha agarrado no celular aqui, fazer atividade física leve que seja, tá? E aí, aqui um infográfico também internacional sobre população infantil, tá? Falando de atividade física, né, o recomendado, o tempo sedentário em frente às telas e falando também em relação a sono, né? Então, claro que o sono vem reduzindo de acordo com o tempo que a criança vem crescendo, né? Mas aí até 3 ou 4 anos, aí pelo menos 10 horas de sono de grande com qualidade, né? A criança vai ter sonos diurnos também, né? Mas a partir dos 5 anos se torna uma recomendação parecida com o do adulto, que seja pelo menos aquelas 8 horas, tá? Um infográfico específico de mulheres grávidas aqui, tá? Eu não vou ler ele todo, mas, enfim, durante toda a sua gestação, tente pelo menos 150 minutos por semana, tá? Então, movimentação na rua, no seu lazer, tarefas domésticas. Aqui em cima, um pouquinho de alguns benefícios, né? Melhor sono, melhor humor, previne diabetes, etc. Quer dizer, se você não é ativa, comece devagarinho. Se já é ativa, continue sendo ativo. Enfim, incentivo as mulheres grávidas. Um outro infográfico aqui para 5 a 18 anos, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. E aí, então, pessoal, para encerrar essa conversa sobre diretrizes, tá? O que que a gente deve falar de fechamento em relação a esse assunto? É, ter uma diretriz, né? Então, existem diretrizes em vários países, têm as suas diretrizes, né? A existência da diretriz não garante nada, da mesma maneira que colocar uma foto de um sujeito morrendo de câncer não garante que as pessoas não vão mais fumar, tá? Então, a diretriz ela serve para nortear a população, assim, o que que vocês deveriam fazer, tá? Mas a gente sabe que para mexer de verdade com inatividade física populacional não bastam iniciativas individuais, a gente tem que ter, não é uma questão só de vontade do indivíduo, né? Tem que ter sim um apoio dos governos, e aí alguns domínios vão ser mais afetados que outros. Então, por exemplo, assim, quando a gente fala de iniciativa individual, né? O domínio doméstico tem um grande impacto lá, muito influenciado pela tua escolha individual. Agora, o domínio mesmo de deslocamento depende muito mais de uma iniciativa governamental do que da própria pessoa. Quer dizer, olha, eu moro num lugar que não tem uma ciclovia, minhas ruas não são pavimentadas, como é que eu vou dizer para meu filho ir para a escola de patinete ou de bicicleta se tem muito trânsito e o chão é ruim? Quer dizer, são coisas muito mais globais e fogem da vontade individual, tá? Então, é um balanço aí, no sentido de que a diretriz tenta mostrar para a população como é que as pessoas devem tentar agir, tentar se comportar, e também tenta puxar um pouco a orelha do pessoal, do governo, dos políticos. Olha só, para que as pessoas atinjam essas recomendações, vocês precisam ajudar,
tá? Então, a gente sabe que alguns países têm uma condição muito melhor que o nosso país, nesse sentido, de ter estruturas públicas, de ter ruas, de ter praças, parques, etc. e tal, que facilitam muito que a pessoa seja ativa, tá? E aí, sob o ponto de vista, né, saindo dessa população geral, olhando para esses grupos especiais, pessoal, eu vou falar aqui, sei lá, de gente hipertensa, de gente velha, de gente com deficiência, de gente grávida, etc. Tal. Quem pretende trabalhar com esses grupos tem obrigação de pelo menos aquelas três coisas que estão aparecendo no slide. Uma coisa é, quando vai começar a trabalhar com essas pessoas, tá? Sejam hipertensos, sejam mulheres grávidas, sejam crianças autistas, assim, primeira coisa, entender o lado fisiológico da situação, né? Ou a patologia, entender a situação que torna aquela pessoa entre aspas, um grupo especial. Ah, eu quero trabalhar com gente hipertensa ou com pacientes de câncer. Bom, Zé, o que que é essa doença? Tá? O que que diferencia uma pessoa hipertensa de uma pessoa não hipertensa? O que que diferencia uma mulher grávida de uma mulher não grávida? Então, entender todo esse lado fisiológico aí, ou até patológico, estou falando de alguma doença, porque gravidez não é doença, enfim, né? Ser velho não é doença, mas quer dizer, entender o lado biológico aí que torna aquela pessoa um chamado grupo especial, tá? Depois, isso tu vai ter que estudar livro, texto de fisiologia, de doença, de patologia, etc. Tal, e aprender o que é aquela condição. Depois disso, está atualizado com as pesquisas dessa área de exercício físico e daquela condição. O que está saindo de publicação sobre diabetes e exercício físico? O que está se recomendando, né? E junto com isso aí, tu entender, olha, se é uma condição que exige medicamentos, por exemplo, né? O que que se usa e o que que isso influencia na minha população, quando eu quero falar em exercício físico, tá? E depois disso aí, já conhecendo a condição, sabendo o que está saindo de publicação, etc e tal, ver o que que as diretrizes mandam para essa população. E aí não se ater somente à diretriz brasileira, que ela pode nem existir. Olha, eu quero trabalhar com pessoas que são pacientes de esclerose múltipla. Olha, o guia brasileiro não fala disso aí. Bom, tem uma diretriz para isso? Ah, tem uma americana, uma australiana e uma holandesa. Cara, vai lá e lê essas três diretrizes que existem. Você, olha, se eu vou, por exemplo, eu trabalho há muitos anos com gravidez e exercício físico. Eu li todas as diretrizes que foram publicadas até hoje em espanhol, em inglês, em português, etc., porque é a área que eu pesquiso. Então, eu não quero, eu li a diretriz americana e tá bom. Não. Tem uma australiana? Tem, eu quero ler. Tem uma europeia? Tem, eu quero ler. Tem uma canadense? Eu quero ler. Não que elas sejam muito diferentes, mas tem coisinhas um pouco diferentes que podem te fazer pensar, né? E por que que tem essa diferença? Por que que a canadense fala uma coisa que a americana não fala? Aí, olha, ele fala isso aqui e bota essa referência nesse artigo. Vou lá ler esse artigo, entendeu? Então, assim, ó, quem trabalha com grupos especiais tem que ir um pouco além do que olhar somente um guia que fala, faça isso, isso e isso. Tem que ir um pouco atrás para tentar entender melhor aquela condição ali e atender melhor o seu público, tá? Obrigação nossa como profissional de saúde, certo? E ah, era essa, era essa a fala sobre diretrizes populacionais de atividade física. Tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui a aula.